Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 10 do primeiro trimestre do ano de 2021 com o seguinte tema: O Senhor Jesus cura hoje. Nesta lição, enfatizaremos em que acreditamos no que diz respeito à cura divina. Destacaremos o que é ensinado sobre este assunto à luz do Antigo e do Novo Testamento. Pontuaremos as principais causas das enfermidades na humanidade, veremos por que nem todos são curados e, por fim, quais os principais propósitos da cura divina e esta como uma realidade para os nossos dias. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? No Antigo Testamento, o grande título veterotestamentário para descrever o aspecto da natureza de Deus em curar acha-se em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. O hebraico diz Ani Yavé Rofeca, que também poderia ser traduzido por Eu sou o Senhor teu médico. O texto áureo da nossa lição nos diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, verso 3. A verdade prática nos diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Já o objetivo geral é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia. Segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. Terceiro e último, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6, e também Mateus, capítulo 8, versos 16 e 17. Acompanhe conosco. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Bem, queridos irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jaziel Marques. A paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro Barreto. Amém. Contamos também, mais uma vez, com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Muito bem, chegamos aí à lição de número 10. Uma lição muito interessante que fala sobre o Senhor Jesus cura hoje. E esta lição vai, com toda certeza, não só esclarecer algumas dúvidas que certamente pode estar pairando na cabeça de alguns irmãos, como também responder uma indagação. Será que o ministério de cura, será que as operações miraculosas do Espírito Santo ficaram restritas apenas ao primeiro século, ao início da igreja? Ou ainda hoje há curas divinas? Claro, nós acreditamos no que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia ensina de que esta possibilidade de haver curas e milagres é para os nossos dias. E pensando sobre isso, eu quero me dirigir aqui ao presbítero, irmão Jonathan Lucena. Nós temos a Bíblia, mas além da Bíblia nós temos um documento oficial da nossa igreja, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, que é a nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé é um documento que reporta, que apresenta o que nós, como assembleanos, pentecostais, crentes, acreditamos sobre vários assuntos que estão contidos aí, digamos, no bojo da teologia sistemática, do modo geral. E, presbítero Lucena, o que é que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil sobre a questão da cura?
Será que a Assembleia de Deus, através da declaração de fé, tem alguma posição sobre esse assunto? Com certeza, evangelista. A declaração de fé se posiciona de forma clara, não é? À luz de vários textos bíblicos que a própria declaração de fé faz referência, onde as suas afirmações são fundamentadas no que a Bíblia ensina. E se o senhor me permite, então, eu vou fazer a citação específica aqui, ipsiliteris, né, como alguém gosta de utilizar essa expressão, sobre o que ela diz, a declaração de fé das Assembleias de Deus, diz a respeito do que cremos sobre a cura divina. É dito o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, conforme Mateus 14:14, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Atos 3:16, também capítulo 14, versículos de 8 a 10. Deus fez o homem um ser integral, formado por uma parte material e outra imaterial. A parte material, o corpo, é tão importante quanto a imaterial, que é a alma e o espírito. E a Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo incluiu também o corpo, conforme o próprio Paulo vai fazer essa afirmação em Romanos 8:23, quando ele diz: gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, dizendo que a redenção não se limita apenas ao aspecto imaterial, alma e espírito, mas também atingirá de forma plena o corpo, isso por meio, claro, no momento do arrebatamento. E ainda diz o seguinte: a vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como também o corpo. Isso está no Salmo 103, verso de número 3. E por fim ainda lemos que faz parte da natureza divina curar os enfermos. E Deus assim o faz para demonstrar o seu poder e amor pelos afligidos. Então, de forma bem prática, evangelista Alessandro, assim está colocado na declaração de fé das Assembleias de Deus aqui no Brasil, do que cremos a respeito da cura divina. E é muito importante ser destacado, uma vez que o propósito desta lição é estudarmos sobre o verdadeiro movimento pentecostal e até para corrigir, por exemplo, algumas afirmações equivocadas que alguns grupos fazem, por exemplo, sobre no que nós cremos a respeito da cura divina. Então, iniciar a aula, o professor fazendo isso é muito importante, porque traz, não é, a lume, vamos dizer assim, a luz, o que a nossa igreja crê sobre a cura divina. Muito bem, existem 2 versículos que o senhor citou que eu gostaria de ler, porque são textos chaves, digamos assim, falando sobre a questão da cura. Um é o dos Salmos de número 103, o verso 3, que foi apenas citado pelo nosso companheiro, que diz assim: Ele, no caso o Senhor, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Eu acho esse texto muito pertinente porque ele fala de uma dupla ação de Deus. A ação salvífica, de salvar, de redimir, mas a ação também de curar alguém. E é um texto que eu gostaria de ler também, que está no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 14, versículo número 14, diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e o texto diz assim: e possuído de íntima compaixão, diz o texto, para com ela, curou os seus enfermos. Estes 2 textos, evangelista Jaziel, mostram que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a cura divina é algo presente na Bíblia, não é? E já que o presbítero Jonathan Lucena trouxe aqui uma definição do que nós, como assembleanos, cremos sobre a cura, que é para hoje, nós discordamos daqueles chamados cessacionistas, que acreditam que os dons, e também está incluído aí os dons de curar, ficaram reservados só para o 1º século. Nós descartamos essa possibilidade, até porque além da Bíblia há a questão de experiência pessoal, não é? Sim. Mas voltando aqui para a Bíblia, o que é que nós podemos falar, por exemplo, à luz do Antigo Testamento, sobre cura divina? O que é que a Bíblia tem para nos mostrar sobre esse assunto no Antigo Testamento? Muito bem, evangelista Alessandro, nós podemos, a partir do texto de Êxodo, capítulo 15, verso 26, que eu quero inclusive ler essa referência, que é muito importante, quando o próprio Deus ele faz uma aliança com o seu povo, né? Deus faz um pacto com o povo de Israel, mostrando que se eles ouvissem a sua voz, se eles obedecessem a sua voz,
ele curaria as suas enfermidades, né? Êxodo 15, 26 diz assim: e se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, aqui nesse texto de Êxodo 15, 26, nós encontramos essa expressão, né, que no hebraico, né, Ani Yahvé Rafá, eu sou o Senhor que te sara, que lá em Jeremias 8, 22 também pode ser traduzido como eu sou o Senhor teu médico, né? Então veja que o próprio Deus, ele se compromete em trazer cura para o seu povo. É claro que isto era condicionado à obediência. Isso. Eles deveriam, diz aqui o texto, ouvir atentamente a voz do Senhor, fazer o que é reto diante dos seus olhos, e ele tiraria as enfermidades e não permitiria, inclusive, que as enfermidades que foi lançadas sobre os egípcios viessem sobre eles também. Deus está se comprometendo em trazer cura, em trazer saúde. Nós podemos, inclusive, ler Salmo 105 e o versículo 37, onde o salmista diz que entre as suas tribos não havia nenhum só enfermo, mostrando que Deus realmente cumpria, né, aquilo que ele falava ao seu povo, né, que se eles obedecessem, haveria cura. É claro que dentro desse contexto aqui de Êxodo capítulo 15, repito, né, estava condicionado à sua obediência, enquanto também, se eles desobedecessem, Deuteronômio capítulo 28, verso 15, verso 22, mostra, né, que o mal poderia vir sobre eles, incluindo aí enfermidades. Então, dentro dessa visão do Antigo Testamento, nós podemos ver, né, que o Deus de Israel, ele curou muitas pessoas, inclusive nós temos alguns exemplos, né, no Antigo Testamento, né, que foram curados. Podemos citar aqui Abimeleque e a sua esposa, que é interessante que esse texto que está lá em Gênesis capítulo 20, verso 17, diz que eles foram curados de esterilidade, né? Isso é maravilhoso, né? Esse texto, onde Deus curou. Também Naamã foi curado também, o leproso, né? Todos conhecem esse texto. Miriam, irmã de Moisés, né, que foi acometida de uma lepra, inclusive, por sinal, a lepra de Miriam era uma consequência da sua desobediência, né, o seu levante contra Moisés, e Deus feriu aquela mulher com uma lepra. Isso. Mas Deus a curou também, né? Pode conferir aí Números 12, verso 10, 2 Reis 5 e 10, outros textos também, né? Os israelitas também foram curados do efeito do veneno da serpente, lá em Números capítulo 21, versos 5 ao 9. Então fica evidente no Antigo Testamento que o Deus Todo-Poderoso, ele curou, ele cura, né? Inclusive nós podemos acrescentar Malaquias 3 e 6, que diz, eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não mudou em relação à cura, ele curava no Antigo Testamento e hoje ainda, claro, né? Por isso que o tema da lição diz, o Senhor Jesus cura hoje, né? Porque Hebreus 13 e 8 também diz que o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, podemos ver que no Antigo Testamento havia grandes milagres que eram realizados, inclusive através dos profetas também, milagres que ficaram marcados, como alguns que a gente citou aqui. Muito bem. Presbítero Jonathan Lucena, eu queria que o senhor também expusesse, assim como foi feito sobre o Antigo Testamento, o senhor falar sobre o Novo, mas antes eu queria ler 2 versículos que foram citados pelo ministro, que acho interessante também lermos, não é? Que está no livro de Êxodo 23 e 25, que diz assim, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e diz o seguinte, e eu, o Senhor, tirarei do meio de ti as enfermidades. Que coisa bonita, veja, uma promessa de Deus dizendo que tiraria do meio do povo as enfermidades. Um outro texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 15. Esse texto é maravilhoso, porque diz assim, veja o que aqui nos diz, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das mais doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Que texto maravilhoso, né? Uma promessa de Deus dizendo, olha, se vocês me obedecerem, vocês estarão ilesos dessas doenças. Não queremos dizer que as doenças não alcancem os servos de Deus, mas parece-nos aqui, ministro, pela fala que o senhor fez, pelo texto que lemos, de que há muitas doenças, nós vamos comentar um pouco isso mais à frente, que são consequências de pecados, né? De desobediências. Mas aqui está o texto de que o Senhor curaria o seu povo, e essa é uma promessa para hoje. Presbítero Jonathan Lucena, o que é que a gente pode falar à luz do Novo Testamento? Foi exposto aqui o Antigo,
Mas, por favor, comente aí sobre a cura divina no Novo Testamento. Pois não, evangelista. Da mesma forma como no Antigo Testamento nós encontramos vários relatos de curas, e entre esses foi citado pelo evangelista Jaziel, no Novo Testamento isso também não foge à regra. Por exemplo, quando nós olhamos especificamente no ministério terreno de Jesus, o próprio apóstolo Pedro, em Atos 10 e 38, diz que ele foi ungido, não é, pelo Espírito Santo e fez bem por onde passava e curava os oprimidos do diabo. Isso mostra de que o ministério de Jesus foi marcado por esta ação extraordinária. Entre eles, a cura, a manifestação de operações miraculosas em relação a enfermidades especificamente. O próprio texto de Mateus, capítulo 4, versículo 23, vai dizer que o ministério dele foi marcado pela pregação, pelo ensino e também pela cura. Está escrito o seguinte, Mateus 4 e 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Veja que o ministério dele foi marcado, além da pregação e do ensino, também por curas, e essas as mais variadas. Inclusive, evangelista Alessandro, evangelista Jaziel, a cura foi um sinal, um dos sinais de autenticação, por exemplo, do ministério ou da natureza messiânica de Jesus. Por exemplo, quando lemos em Mateus capítulo 11, Jesus já tinha dado início ao seu ministério terreno há já um certo tempo, e João Batista, primo de Jesus, que fora o precursor, não é? A voz que clamava no deserto, ele pediu para que 2 discípulos seus, uma vez que ele estava preso no cárcere, fossem até o Senhor Jesus, e parece-me que João Batista está oscilando aqui, está havendo alguma dúvida, algum conflito pessoal sobre a confirmação se Jesus de fato era o Messias ou não, e é dito o seguinte, em Mateus capítulo 11, versículo 2 em diante, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Parece que há uma dúvida no coração de João aqui. E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. E ele vai dizer quais são estas. Versículo 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Então veja que um dos sinais da autenticação da messianidade de Cristo, exatamente, são curas, e aqui está relacionado. O que era uma citação direta e o que seria comum no ministério messiânico, conforme Isaías, capítulo de número 35, versículo 5 e também versículo 6, e Isaías capítulo 61 em 1. Então, no ministério terreno de Jesus foi marcado por vários milagres. Várias curas foram operadas por ele. Paralisia, João capítulo 5, versículo 5 ao 9. Surdez e até mesmo gagueira, Marcos capítulo 7, versículo 32 a 35. Lepra, Lucas capítulo 5, versículo 12, 13. E também hemorragia, Marcos capítulo 5, versículo 5, versículo 25 ao versículo de número 29, entre outras que o tempo não dá, claro, porque são muitos milagres, muitas curas realizadas pelo Senhor. E Marcos 1 e 34 diz que ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, mostrando o seu poder, sua autoridade sobre as enfermidades. Muito bem, inclusive enfermidades do ponto de vista médico, até enfermidades simples, não é? Como, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 29 a 31, diz que ele curou de febre. Isso. É uma doença, digamos assim, do ponto de vista clínico simples, mas até isso a Bíblia registra, não é? Que há uma intervenção divina. Muito bem, nós estamos apenas no início desse comentário. Nós queremos convidar você a aguardar um rápido intervalo. Já já nós voltamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje na 10ª lição do primeiro trimestre, estudando sobre o Senhor Jesus cura hoje. E nós cremos nisso. Inclusive, no final desse programa, nós vamos fazer uma oração. E você que está em casa, se está doente, creia que Deus pode lhe curar hoje, através da ministração da oração que será feita em nome de Jesus. Evangelista Jaziel, nós comentamos já um pouco sobre o Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento mostra de curas, de operações, de maravilhas nesse sentido. No Novo Testamento foram citados alguns
porque o tempo é exíguo, não dá para a gente comentar tudo que gostaríamos de falar. Mas antes de passarmos adiante, será que nós podemos mencionar alguma coisa na igreja primitiva? Será que a Bíblia mostra alguma coisa? Nós temos já alguns vislumbres na história, né, como os apóstolos, Pedro, por exemplo, João, Tiago, o próprio diácono Filipe. O texto diz que ele fazia milagres e prodígios, né, e muitos enfermos eram curados. O próprio Estevão também é alguém que, cheio do Espírito Santo, Deus operou maravilhas através dele. Eu estava me lembrando, enquanto o presbítero falava sobre as curas no Novo Testamento, que há poucos dias atrás nós estudamos sobre o apóstolo Paulo. E o texto mostra que tanto Paulo como outros apóstolos, como o próprio Pedro, quando não podiam ir, até um lenço, né, ou um lençol, ou até a sombra do apóstolo, como passava, era curado. Isso não deve ser tido como uma doutrina, claro, foi uma questão específica, de um momento específico, mas para mostrar que essa atuação do Espírito Santo, ela independe. Pode ser feito através de uma oração, pode ser feito através de um louvor. Deus cura através de louvores, nós temos testemunhos aí. Pode ser feito através de diversas formas. Quem opera é Deus, Ele é soberano, Ele faz aquilo que Ele quer. Não queremos com isso criar uma doutrina, mas tem pessoas que já tiveram experiência de serem curadas, fazendo um propósito com Deus, de jejuarem e fazerem momentos de louvores, 3, 4, 5, 6 louvores, e Deus curou. Não é? É uma questão pessoal, a experiência é pessoal, mas que a Bíblia mostra que existem curas, existe. Então, na igreja primitiva, para a gente adiantar, o que é que a gente pode falar rapidamente sobre a questão da cura divina no início ali da igreja cristã? Muito bem, evangelista. Assim como foi dito pelo presbítero Jonatas, né, Jesus, ele cura. E ele, no seu ministério, curou muitas pessoas. E antes dele ascender aos céus, em João 14, verso 12, ele disse que os seus discípulos fariam as mesmas obras que ele fez e até maiores. Isso está lá em João 14 e verso 12, né? Mostrando que o poder da cura, né, que estava em Cristo, fora delegado também aos seus discípulos. Ou seja, o mesmo Jesus vai dar esta autoridade aos discípulos. Eu quero que você confira comigo também, Mateus capítulo 10, versículo 1 e o 8, aonde confirma esta verdade, que diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Agora veja o verso 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então nós podemos notar que esse poder que havia em Cristo, ele foi também delegado, essa mesma autoridade aos discípulos, para que eles pudessem, como diz aqui o texto, curar os enfermos. Né? Inclusive lá em Marcos capítulo 16, que é outro texto muito conhecido, mas vale a pena a gente ler e conferir, Marcos capítulo 16, Jesus, nas suas últimas palavras também, antes de ascender aos céus, ele diz o mesmo aos discípulos. Marcos 14, verso 17, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então observe que Jesus prometeu que esses sinais, incluindo as curas, iriam acompanhar os discípulos. E o versículo de número 20 confirma: e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então observe que os milagres aconteciam através da vida destes homens, como já foi bem citado aqui pelo evangelista Alessandro, que o livro de Atos, por exemplo, está recheado ali de milagres, de curas que aconteceram através dos apóstolos. Isso. O que dizer de Atos, capítulo 3, que depois do dia de Pentecostes, né, nós vamos notar que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai juntamente com João ao templo orar, e lá em Atos capítulo 3 ele se encontra com um moço, né, um homem que estava ali, né, à porta formosa, um paralítico, querendo esmola. E a Bíblia diz que Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda, né? Atos 3 e 6, e automaticamente o moço se levantou. Então, a Bíblia está recheada de texto, repito, principalmente no livro de Atos, que mostra milagres acontecendo através das mãos de Paulo,
de Pedro, de Filipe, de Estevão, como o senhor disse, né? Muitos milagres aconteceram, inclusive, para concluir essa fala, evangelista, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, quando Paulo escreve aos Coríntios acerca dos dons espirituais, ele enumera ali 9 dons, e desses 9 dons, no capítulo 12, ele inclui ali os dons de curar, né, que inclusive está no plural, dons de curar, deixando claro que a sua igreja, desde o seu momento, né, desde o momento que ela nasceu até os dias de hoje, a igreja ela tem essa liberdade, né, de buscar a Deus os dons de cura, né, inclusive exercer com fé sobre a vida que estão enfermos, porque Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu creio que essa lição ela chegou em um bom momento, evangelista, devido ao momento que a gente está vivendo, onde muitas pessoas estão doentes, enfermas, como o senhor disse, que nós iremos orar e temos orado, né? E você que está nos ouvindo, acredite que o mesmo Deus que curou na igreja primitiva, Ele cura hoje e continuará curando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito bem. Presbítero Lucena, antes de fazer a pergunta ao senhor, eu quero fazer aqui uma indicação de um texto, não é? Você que está nos acompanhando e tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, não é? É uma Bíblia que nós utilizamos bastante e certamente você que a conhece já deve manuseá-la. Na página de número 1402, nós temos aqui um estudo sobre a cura divina. Você vai estar aqui na página 1402 e 1403, está aí ó, a indicação. Se você puder ler, riquíssimos versículos que vai ainda contribuir ainda mais para essa lição de hoje. Presbítero Lucena, já foi falado aqui o que a Assembleia de Deus pensa sobre a cura, através da palavra e também da declaração de fé. Já foi pontuado aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na Igreja Primitiva, mostrando que na história da redenção a cura sempre foi presente e ainda é hoje. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Senhor. Nós sabemos que pós-queda, muitas mazelas, digamos assim, entrou na história do homem, não é? O texto diz que até a própria criação geme com dores de parto. Nós sabemos que depois da queda houve consequências físicas, espirituais, emocionais, cósmicas e aí por diante. Podemos dizer, presbítero, que existem as enfermidades, de alguma forma, elas são consequências do pecado original? Com certeza, evangelista. Quando nós meditamos sobre a realidade da enfermidade em si, nós sabemos que, biblicamente falando, existem várias causas, não é? Mas a principal, ou a inicial delas, e a partir desta realidade, a enfermidade passou a fazer parte da realidade humana, exatamente por conta do pecado, não é? O senhor já fez referência aqui, por exemplo, da esfera de consequências que vieram por conta do pecado original de Adão e Eva. Nos é dito na palavra de Deus que o pecado e a morte, consequentemente, passaram a todas as pessoas a partir do pecado deste primeiro casal. Uma vez que Adão era o representante legal da raça humana, isso, por consequência, atingiu a todas as pessoas. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo de número 18. E dentro dessa realidade de consequência, como o senhor já bem frisou, não se limitou apenas à questão espiritual, mas também à questão física, não é? Porque a morte agora passou a vir como consequência do pecado. Inclusive, Paulo diz isso também, né? Que o salário do pecado é a morte. Então, veja que, do ponto de vista original do projeto de Deus, as enfermidades e, consequentemente, a morte não faziam parte dela, não é? E isso é decorrência do pecado de Adão e Eva. E, a partir disso, a humanidade se tornou sujeita à possibilidade de ficar enferma. Então, é preciso se destacar isso. Não é? Não existe, por exemplo, a ideia de que existem enfermidades que são decretadas e determinadas. Deus não determinou em seu projeto original a enfermidade fazendo parte da realidade humana. Isso veio como consequência do pecado. Tanto é que já foi citado aqui no primeiro bloco do programa, Deus prometendo livrar o seu povo da maldição do pecado, nesse aspecto também físico, exatamente por conta disso. Não é? Porque Deus trouxe ou traz a saúde para os seus servos, como já foi dito e citado em Êxodo capítulo 15, versículo 26, e também acrescentando uma referência de Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 a 68. Agora, é importante destacar, professor evangelista Alessandro, em Gênesis 2:17 diz que é uma das consequências da penalidade do pecado a enfermidade. Agora, a gente não pode, claro, quando nós falamos do pecado, estamos falando do pecado original, não é?
Mas não podemos admitir, por exemplo, que todas as enfermidades e a morte, consequentemente, seja consequência de um pecado pontual, um pecado cometido especificamente por uma pessoa, para ninguém pensar o seguinte, então essa enfermidade veio por conta da consequência de um pecado pontual de uma pessoa, não necessariamente. Por conta da realidade que o pecado atinge a todos, independente da retidão, independente da crença, não é? Independente da idade, independente de qualquer coisa. A enfermidade pode atingir o corpo de quem quer que seja. Isso pode ser lembrado, por exemplo, Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 4, e até mesmo o próprio Jó, que mesmo com toda a sua retidão, servindo a Deus com fidelidade, ele foi, não é, acometido por uma enfermidade. Então, tentando responder sua pergunta, uma das causas, por certo, é o pecado de Adão e Eva. Muito bem. E quando o senhor falou sobre Jó, me fez lembrar aquele caso que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 9, né? Versículo 1 em diante, quando Jesus chega diante daquele homem cego, e os discípulos de Jesus perguntam, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Aí Jesus disse, nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, há doenças que são consequências de questões naturais. Por exemplo, questões respiratórias, não é? Há pessoas que adquirem problemas respiratórios mediante o ambiente que ele trabalha, um ambiente onde trabalha muito com química, queima, não é, de algum produto, e isso pode trazer consequências pulmonares, vamos assim dizer. Alguém pode adquirir uma doença por trabalhar muito tempo dirigindo, então uma tendinite, algo desse tipo. Isso não é causado pelo pecado necessariamente de forma direta, foi isso que o senhor quis dizer, mas de forma indireta, não é? Então há doenças que são causadas, claro, pelas questões naturais. Agora, claro, quem abriu a porta para tudo isso não deixa de ser o pecado, não podemos negar isso. Evangelista Jaziel, eu queria que o senhor falasse sobre a questão da doença sendo uma ação de Satanás, não é? Mas antes do senhor falar sobre isso, enquanto o senhor estava comentando, eu lembrei de um texto de Isaías, que é muito discutido esse texto. Capítulo 53 de Isaías, versículo 4 diz, o texto é muito maravilhoso, o texto diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Essa expressão enfermar aqui, no hebraico, é a expressão roli, não é? E há aqueles que dizem que se o pecado é consequência, se a doença é consequência do pecado, e diz que o Senhor aqui enfermou, logo Jesus enfermou, opa, calma, não é bem por aí. O que o texto está querendo nos aludir é que todas as consequências das enfermidades, as dores, até isso Jesus levou sobre si. Porque a salvação ela é completa, né? Nós podemos dizer que assim como o homem é tripartido ou tricotômico, corpo, alma e espírito, não somente a alma do homem tem que ser sarada, mas também o seu espírito e o seu corpo. Então, quando diz que Deus o fez enfermar, é como se o profeta estivesse dizendo que Deus permitiu com que todas as dores e consequências dessas doenças estivessem sobre Jesus, mesmo sem ele ter pecado, porque o escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada achou-se em falta. Evangelista Jaziel, as doenças, ou algumas dessas doenças, podemos afirmar à luz da Bíblia que é uma ação de Satanás? Com certeza, né? Professor Alessandro, nós podemos observar que lá em Tiago, por exemplo, capítulo 1 e o verso 17, né, diz que toda boa dádiva vem de Deus, né, do Pai das luzes, né? Então, não se pode nem se deve atribuir a Deus nenhuma tragédia, nenhuma miséria que ocorra com a humanidade. Nós podemos observar que o nosso adversário, o diabo, sim, ele é quem é responsável por muitos males aos homens, né? Atos 10 e 38 diz que no ministério terreno de Jesus, ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o nosso adversário, ele é responsável, né, pela escravidão não somente física, mas também espiritual, na qual as pessoas se encontram, né? Isso é evidente na Bíblia, né? Verdade. Eu quero ler outro texto aqui como exemplo, né, de que o diabo, sim, ele pode causar, né, na vida dos homens enfermidades. Nós estamos mostrando aqui como
é uma das causas da enfermidade, né? Existem outras, nós estamos aqui citando, neste momento, né, respondendo a sua pergunta, que o diabo ele pode sim enfermar uma pessoa, que enfermidades elas podem ter origem no diabo, onde na Bíblia nós podemos observar como um espírito de enfermidade. E Lucas capítulo 13, verso 11, atesta isso. O exemplo de uma mulher que andava encurvada, aí diz o texto, Lucas 13, verso 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Para nós observarmos que realmente ali era uma enfermidade maligna, ou seja, causada pelo adversário, o verso 16 está escrito. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então nós podemos observar aqui que existem sim enfermidades que são provocadas por demônios, causadas por demônios que atormentam as pessoas de uma forma cruel, né? E o exemplo aqui dessa mulher é muito claro, onde a Bíblia Sagrada diz que ela andava curvada e durante 18 anos ninguém resolvia. Inclusive são enfermidades que a medicina jamais irá resolver. É algo espiritual, causado pelo diabo, né? E que muitas pessoas se enganam aí com falsas curas, né? Como procurando muitas vezes alguns lugares, ambientes, né? Que a gente vai evitar citar nomes aqui, onde se acredita ficar livre desses males. E na verdade, nenhum lugar, a não ser em Cristo Jesus, você pode encontrar essa cura para um espírito de enfermidade. Agora, podemos acrescentar também que um grande erro, no entanto, é achar que toda enfermidade é causada por demônios. Nós estamos dizendo que existem enfermidades, não todas as enfermidades. Existem alguns casos, sim, que essas enfermidades são causadas por demônios. Enquanto o senhor falava sobre isso, nós já estamos concluindo aqui para ir para o terceiro bloco, presbítero Lucena. Mas eu lembrei do exemplo daquele jovem que morava lá em Gadara. Ele era louco, né? Ele andava gritando pelas ruas. Isso. Ele andava quebrando as coisas, ele precisava ser preso. E aquela loucura, o texto deixa claro que era fruto de uma possessão demoníaca, até que Jesus o encontra, o liberta e ele fica, o texto diz, ele ficou sã. Alguém que está sã está curado, não é? Então o problema da loucura dele era sim uma possessão demoníaca. Voltamos a dizer que não estamos afirmando com isso que todos os problemas psicológicos sejam ações malignas, mas há casos específicos que sim. Nós vamos concluir esse segundo bloco, mas não saia daí, já voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta falando sobre o Senhor Jesus que cura ainda hoje. E não esqueça, nós vamos orar por você, não saia daí, daqui a pouco a gente vai ministrar sobre a sua vida e nós cremos que você receberá a cura em nome de Jesus. Presbítero Jonathan Lucena, nós estamos no último bloco desse programa e não poderíamos deixar de passar em branco essa pergunta. Existem propósitos para a cura divina. A cura divina não acontece por acaso. Há propósitos estabelecidos por Deus para que a cura divina aconteça. O que é que o senhor poderia, de forma rápida, resumida, mas também bíblica e objetiva, dizer quais os principais propósitos da cura divina? Pois não, evangelista. Nós poderíamos dizer de que, basicamente, existem pelo menos, não é? Alguém de repente pode encontrar mais, mas pelo menos 3 propósitos principais pelos quais o Senhor realiza a cura divina, não é? Primeiro, o próprio interesse de trazer restauração da saúde daquela pessoa. Eu achei muito interessante quando o senhor frisou e leu um dos textos mostrando, por exemplo, a compaixão que Jesus teve em relação às pessoas que estavam enfermas, não é? Exato. Veja que não é uma questão puramente de exibicionismo, não é uma questão de ostentação espiritual, mas há um interesse, um cuidado quanto à restauração da saúde daquela pessoa. Isso pode ser visto em Mateus capítulo 8, versículo 23 a versículo de número 27, e também Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17. Então, primeiro propósito, a restauração da saúde da pessoa, obviamente, que está enferma. Segundo, é que a própria Bíblia vai mostrar, e o próprio Senhor Jesus deixou isso claro, principalmente durante o seu ministério, e aquilo que ele confiou à igreja, como já foi pontuado aqui neste programa, que é atestar, ou seja, autenticar
a veracidade da mensagem pregada por ele. Não é? Ele próprio disse, e isso está em Marcos capítulo 16, nós podemos ler, por exemplo, do versículo 15 ao versículo de número 20, mas especificamente, por exemplo, o versículo 15, 16 e 17, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí o versículo 20 diz, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então veja que esse texto mostra que a cura divina, claro, é a autenticação da mensagem do Evangelho, pregada pelo Senhor Jesus e hoje pregada pela sua igreja. Isso pode ser visto também em João capítulo 20, versículo de número 31, quando o próprio João vai dizer que a razão do seu registro, e existem vários milagres que o Senhor realizou, entre eles curas divinas, e ele disse que isso ficou como registro para que, ao ser lido esse evangelho, crescem que Jesus é, ou seja, que Jesus é o Filho de Deus. Então, a restauração da saúde e atesto ou autenticação da veracidade da mensagem do evangelho. E um terceiro e último propósito que poderíamos citar é a glorificação do nome do Senhor Jesus, porque quando Jesus realiza uma cura, e isso acontece, por exemplo, através de alguém, não é? Que ora, intercede, e o Senhor se utiliza daquela pessoa como instrumento, a glória não é do instrumento, não é do meio, não é do canal, mas da fonte. Isso pode ser visto em João capítulo 9, versículo de número 3, inclusive o senhor já citou, quando Jesus disse a respeito do cego de nascença, para que se manifestem nele as obras de Deus. E também, por que não dizer, a própria ressurreição de Lázaro, como também um milagre operado pelo Senhor, que é também, e ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, restauração da saúde, autenticação da veracidade da mensagem do Evangelho e também a glorificação do nome do Senhor Jesus. Muito bem, ótimo. Evangelista Jaziel, já que falamos aqui sobre os propósitos da cura, há uma grande pergunta, não é? Por que nem todos são curados? Antes do senhor responder, eu queria me dirigir a você que está nos acompanhando nesse momento, dizer que esse programa não tem como objetivo dizer que a medicina não é necessária. Em momento algum nós dissemos isso. Pelo contrário, o próprio Jesus ensinou, não é, buscar os médicos. Ele disse que os sãos não precisam de médicos, mas os enfermos. Quando Jesus curou aquele cego lá no capítulo 9 de João, ele disse, olha, você vai até o tanque de Betesda, não é? Salvo engano, não é isso? João 9, Siloé. Siloé, obrigado, muito bem. É porque Betesda é outro milagre. Obrigado, Lucena, presbítero Lucena. Mas você vai até o tanque e depois você vai procurar o sacerdote, porque o sacerdote também exercia uma função de médico da época. Ele atestava se a pessoa era curada ou não. Veja, Jesus curou, mas disse procure o médico, não é? Isso é bom deixar claro aqui que ninguém está descartando a medicina. É bom entender de que a medicina ela é uma ferramenta que Deus capacitou os homens para que as curas acontecessem também de forma natural. Quando é no sobrenatural, aí é outra coisa. Evangelista Jaziel, o tempo corre muito rápido, esse assunto é maravilhoso, a gente poderia passar aqui horas e horas falando sobre isso, mas por que nem todos são curados, né? Eu acho que isso é uma pergunta que precisa ser respondida com cuidado, com cautela, para que também não venhamos, assim, de alguma forma, trazer, não é o objetivo do programa, algumas indagações que não sejam respondidas. Mas por que nem todos são curados? Uma das razões, né, da falta de cura, né, na vida de algumas pessoas, inclusive eu quero ler Tiago 5,16, onde nos mostra, e a oração da fé salvará o doente. Essa mesma expressão na NVI diz, e a oração feita com fé curará o doente. Então, a ausência de fé ou a falta de fé pode ser, sim, uma das razões pelas quais algumas pessoas não são curadas. Nós vamos observar que, inclusive, no ministério de Jesus aconteceu isso. Pessoas que, por falta de incredulidade, deixaram de receber milagres da parte de Deus. Você pode conferir, inclusive, na sua Bíblia, né, alguns textos, como Marcos, capítulo 6, versos 5 e 6,
Mateus 13, verso 58, onde mostra que a falta de fé é sim uma das causas pelas quais muitas pessoas não são curadas. Por isso que o apóstolo Tiago está nos exortando, né? Ele nos exorta na Bíblia, né? Inclusive Tiago 1, 6 e 7, a pedir com fé, não duvidando, né? Não ter dúvida na hora da oração. Então, se você está enfermo, mas não tem fé para receber a cura, né? Você pode sim realmente deixar de receber esta bênção. Então, é necessário ter fé, tanto da parte de quem está orando, como também de quem está recebendo a oração, ou se você mesmo está orando, precisa crer que Deus ele é capaz de ouvir a sua oração. E eu acrescentaria ainda também, evangelista Alessandro, que não só a falta de fé, como também a questão de pecados ocultos, né? Pode impedir que alguém receba uma bênção, uma cura, um milagre, né? Por isso que Tiago 5,16, ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, isso é uma outra razão que impede aí que pessoas sejam curadas, né? A questão do pecado oculto, que inclusive, né, pode vir como consequência, né, da desobediência, de acordo com 1 Coríntios 11:30, né? 1 Coríntios 11:30, Paulo disse ali que no ato da ceia, algumas pessoas, por não levarem em consideração o sacrifício de Cristo e comer o pão e beber o vinho indignamente, elas podem, sim, tornarem-se pessoas enfermas, né? Por causa disto, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, a questão do pecado oculto também pode ser uma forma pela qual Deus muitas vezes não está operando o milagre e é preciso confessar. Agora, é claro que nós não confessamos os nossos pecados só em busca de uma cura divina, porque a maior necessidade é a nossa cura espiritual, né? Devemos sempre, sim, confessar as nossas fraquezas e as nossas faltas diante de Deus. Muito bem, é interessante esse texto que o evangelista citou agora, de Coríntios, 1 Coríntios 11:30, porque Paulo diz que muitos morrem por causa de pecados ocultos, né? Há casos, quero dizer, desculpe-me, há casos de pessoas que a medicina nunca vai encontrar a cura, porque a cura está no âmbito espiritual. Não estamos aqui querendo mistificar nada, é o texto que diz, não é? Se o senhor me permitir, eu vou ler esse texto, né, que eu acho que é muito bom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, isso aqui é muito, mas muito interessante. E o versículo de número 30 diz assim, versículo 29, né? O versículo 29 diz assim, porque o que come e bebe indignamente, Paulo está falando da ceia, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30 ele diz, por causa disso há entre vós muitos fracos, olha aí, doentes, ou seja, tem pessoas que estão doentes por pecados, e muitos que dormem. E dormir aqui é uma palavra para suavizar o que Paulo quer dizer, um eufemismo, obrigado. Paulo está falando de muitos que morrem literalmente, né? Então, o que o evangelista Jaziel falou aqui é algo sério, não é, presbítero? Existem muitas doenças que não são curadas por falta de fé, existem outras doenças que não são curadas porque há pecados ocultos e é preciso fazer isso. E foi isso que os amigos de Jó disseram com ele, né? Confessa o teu pecado e tu vai ser curado. Eles tinham essa ideia de que a doença de Jó, que não era o caso, era resultado de um pecado oculto, não é? E falando sobre isso, é bom lembrar de que a Bíblia orienta que os enfermos busquem os presbíteros para que orem e, pondo as mãos sobre ele, ou usando o óleo, a oração do justo vai curar o enfermo. Uma prática que tem sido esquecida por alguns, não é? Nós que somos presbíteros, que servimos a Deus como presbíteros, devemos entender de que a cura também vem pela oração e a unção, que representa muito. Presbítero Lucena, nós já estamos terminando. A cura divina é uma realidade para os nossos dias. E aqui eu quero dividir com o senhor, evangelista, rapidamente. A oração pelos enfermos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, e já que eu toquei no assunto da unção, queria que o senhor ministro falasse sobre a unção, um após outro, por favor. Pois não, evangelista. O propósito principal desta lição, entre outras coisas, é mostrar, não é simplesmente meditar a respeito da cura divina à luz do Antigo ou Novo Testamento, mas entender de que a partir dessas informações nós podemos experimentar hoje a cura divina. E isso é claro, porque a igreja está na terra e enquanto a igreja está aqui, ora, Deus continua operando por meio da sua igreja.
Por exemplo, nós temos convivido, né, dentro da realidade de igreja e nós temos visto e ouvido vários testemunhos de pessoas que adquiriram a cura, foram alvo da ação extraordinária do Senhor Jesus. Por isso que nós estamos afirmando, né, de que a cura divina é possível hoje. Por isso a necessidade de orar pelos enfermos. Algo que foi muito peculiar, isso desde o Antigo Testamento, pode ser visto em Gênesis capítulo 20, versículo 17, é a primeira vez que a Bíblia registra, né, a cura realizada como resposta da oração de alguém, que no caso Abraão esteve ali orando, está em Gênesis capítulo 20, versículo de número 17. E o próprio apóstolo Tiago, isso agora no Novo Testamento, na sua epístola, no capítulo 5, versículo 14 e 15, mostrando sobre a necessidade de orar pelos enfermos, né? E é bom quando a gente fala algo com propriedade, de ter experimentado na prática. E se o senhor me permite, ora, porque alguém pode de repente questionar, mas é possível alguém ser curado hoje? Claro que sim, porque a gente não só vivenciou ao ouvir testemunho de pessoas, mas tem coisas que aconteceram bem próximas a nós, não é? A minha esposa, por exemplo, me permita dizer, a irmã Silvana Lucena, ela recebeu uma cura, por exemplo, desde criança, quando por muitas vezes ia ao hospital, passava dias em crises e não havia medicação, nem nenhum tipo de tratamento médico para restaurar a sua saúde. E os pais, crendo que Jesus podia curar, oraram e Deus estendeu as mãos e ela recebeu saúde perfeita. Não é? Já como adulta, já casada comigo, claro, nós tínhamos o desejo de ter uma criança e ela não podia gerar filhos. Não é? Inclusive, eu estava em um culto na área onde hoje é o coordenador evangelista Jaziel, na congregação chamada Rua Potengi, e Deus falou fortemente naquela ocasião e recebemos um milagre ali. Jesus abriu a madre de Silvana, hoje minha filha tem 8 anos, Júlia Lucena também, que por certo estão acompanhando esse programa. Então, Jesus cura hoje, evangelista Alessandro? Claro que cura. Por isso nós seguimos o conselho da Bíblia de orar pelos enfermos, conforme o próprio apóstolo Tiago ensinou na sua epístola. Muito bem, coisa maravilhosa, né? E se fôssemos aqui contar testemunhos, isso é bom, isso é muito bom. Foi muito bom você ter feito isso. Evangelista Jaziel, fala então, para terminar, sobre essa prática da unção com óleo, porque existem alguns que até menosprezam, né, e caçoam e brincam com nós, que somos pentecostais, porque, obedecendo a Bíblia, usamos essa prática da unção. O que é que a Bíblia tem a falar sobre isso? Muito bem. Em Marcos 6 e 13, diz que era comum os discípulos, né? Marcos 6 e 13, me permita ler, já que é um texto talvez não muito conhecido, e expulsavam muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Por isso que lá em Tiago 5 e o versículo 14 diz, se alguém está enfermo, como você já citou esse texto, chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Agora é bom destacar aqui, evangelista, que toda oração que nós fazemos ao Senhor, ela fica sujeita ou submetida à vontade de Deus. Não só cura, mas qualquer coisa que pedimos a Deus em oração, a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tem coisas que a gente ora, né, a exemplo de Paulo, né, que orou para Deus afastar aquele espinho na carne, e o Senhor simplesmente disse, a minha graça te basta. Então, quando Ele quer, Ele cura, né? Porque um dos propósitos também pelas quais algumas pessoas não são curadas é para que o nome de Deus seja glorificado da maneira que Ele quer que seja glorificado. E assim foi na vida de Paulo, né? Agora, como o senhor disse, muitas pessoas hoje estão desprezando esta questão da unção, né? Talvez por falta de orientação, de ensinamento, mas você precisa crer, querido irmão, que a oração da fé, né, e o uso do azeite é algo bíblico, né? Está na palavra de Deus. Agora, só concluindo também, deve-se destacar também que a prática de ungir a cabeça do enfermo não indica que o óleo possui algum poder curador. Ainda que o azeite era considerado nos tempos judaicos, né, na cultura judaica, né, havia propriedades medicinais, né, conforme se vê lá em Lucas 10 e 34, na questão do azeite. Mas a ideia que a Bíblia nos traz aqui é que a unção do óleo fosse utilizado como um sinal visível e tangível do poder de Deus, que é representado aí, onde é representado, digo, o Espírito Santo, né? Isso, inclusive, um dos símbolos do Espírito Santo é o azeite. Isso. Então, nós devemos crer, confiar. Sim. Agora, é claro que quem cura é o poder que há no nome de Jesus. Por isso que Tiago diz, em nome do Senhor. E aqui a gente conclui só dizendo uma palavrinha rápida para fazermos oração. O texto diz que quem deve ungir com óleo são os presbíteros. Ninguém tem autorização a não ser um obreiro, um ministro.
um presbítero, um evangelista, um pastor, porque nós aprendemos com o nosso pastor, o presidente, também à luz da Bíblia, que o pastor, ele é um presbítero. O evangelista, ele é um presbítero. O presbítero não é um evangelista nem um pastor, mas é presbítero. Então, o presbítero, um evangelista e um pastor, estes têm autorização bíblica para ungir, mas ninguém, para depois não estar pedindo para uma pessoa que não é nem obreiro estar ungindo, não é? Biblicamente falando, isso está errado. Muito bem, Deus abençoe e com toda certeza você será alvo da bênção de Deus nesse sentido. Bem, queridos irmãos, chegou a hora de orar e nós queremos convidar você que nos acompanha, que está em casa, quem sabe no hospital nos acompanhando, a orar por você mesmo ou por alguém que está enfermo. Vamos orar, meus irmãos? Em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai curar, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós queremos te pedir neste momento, Senhor, que as tuas boas mãos estejam estendidas, Senhor, trazendo cura, Deus, a esta pessoa que está nos assistindo agora. Ó Deus, nós pregamos nesta ocasião que a tua palavra ensina que a cura é uma realidade para hoje. E nós te pedimos, Senhor, opera milagres agora. Este enfermo que está, Senhor, no leito, em casa ou no hospital, ou seja, onde quer que esteja, nós te clamamos pela autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Cura, Pai, agora, em nome de Jesus, para que o teu nome seja engrandecido, como foi ensinado, Senhor. E por isso nós professamos e unimos, Senhor, a nossa fé. E te clamamos, como diz a tua palavra, pois a oração da fé curará, Senhor, o enfermo. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer e não da maneira que às vezes pensamos. Pense nisso. Bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 10ª lição com o tema O Senhor Jesus cura hoje. Na próxima semana estudaremos a 11ª lição, que tem por título Compromissados com a Evangelização. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar todas as sextas-feiras, às 22 horas e aos sábados, às 16 horas. Também está disponível em nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e também, claro, de compartilhar o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.